Cajamar, realmente. Depois, passei a ter uma vivência maior com a Luiz, quando da eleição de 1990, que ele foi eleito deputado federal, e eu também tive a felicidade de ter sido eleito deputado federal. E no primeiro, a gente ganhou as eleições, nós íamos tomar posse 15 de fevereiro, e o Collor resolveu antecipar a nossa posse. A gente ia tomar posse de 15 de fevereiro de 91. E o Collor resolveu fazer uma convocação extraordinária do Congresso. Nós tínhamos tomado posse, ele convocou o Congresso de maneira extraordinária. E na bancada do PT, nós formamos uma dupla, escolhida pela bancada, o Aloysio, né, o professor, e eu. Éramos nós dois. Né? Todas. Foi quando eu passei a conhecer essa raça toda, né? Naquele tempo já tinha Renan Calheiros, né? Já tinha outros. E a gente ia para as negociações. E aí os caras falavam que era o intelectual e o operário, né? E deu muito certo esse trabalho que nós fizemos conjunto, né? Tanto é que a bancada do PT se destacou muito. Tanto o Aloysio, que já morou em Brasília por muito tempo, ele me disse: Chico, eu estou indo a Brasília esse final de semana, eu gostaria de conversar com vocês sobre o momento político que nós estamos vivendo e a questão do ataque, do desmonte, né, que está sendo feito da educação. E aí nós resolvemos convidar vocês para essa conversa aqui na sede do Simpro, né? Acho que é o melhor lugar para um ex-ministro da Educação se manifestar é exatamente na sede do Sindicato dos Professores. As pessoas estão chegando, Luiz, acho que vai chegar mais gente, mas aí nós vamos começar a nossa conversa. Queria saber até que hora que você pode ficar com a gente, que a gente programa nossas intervenções aqui. Eu não tenho problema, vocês estão longe, está tudo sexta-feira, todo mundo quer tomar uma, quer aproveitar a noite, né? Podemos ir até 21h30, no máximo? Tá bom. Pois bem, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar para a Rosilene. Nós dois somos parceiros aqui nessa pleitária de fazer esse debate. Vou passar para ela e depois a gente vai passar para a Aloysio. Depois vamos ouvir umas 6 pessoas do plenário. A Aloysio falar novamente. Rosilene. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Dizer que é um prazer, companheiro Aloysio, recebê-lo aqui. Realmente, nós vivemos um grande desafio. Estava ali agora reunido com alguns companheiros de educação física e dizendo isso a eles. Assim, nós estamos vivendo um momento que nos obriga a enfrentarmos o debate ideológico dentro das escolas, cobrar dos nossos colegas professores que a escola tem que assumir o seu papel verdadeiro, que é de uma escola transformadora e de fazer o debate, especialmente no ensino médio, que são esses meninos e meninas que no ano que vem estarão votando e a escola não cumpre com o seu papel. Por isso vem aí projetos como Escola Sem Partido, que é realmente tentando calar mais ainda a boca das nossas escolas, né? Então, é fundamental esse debate. Acho que a gente vive um momento de ataque, de modo geral, mas a educação parece que foi assim, escolhida a dedo. Uma das primeiras medidas foi a reforma do ensino médio, congelamento por 20 anos de investimento na educação e outras áreas, lógico, mas a educação que nós estamos aqui em debate. Então é isso, o momento cobra de nós uma postura mais firme ainda. Sei que nós, falando aqui em nome da minha categoria, o quanto a gente sofre. Eu me aposentei recentemente, ontem fazer um debate e falei disso. Assim, quando eu fiz magistério, o debate era sempre que escola eu desejo, e acreditando muito em ter uma escola, uma educação pública de qualidade para todos e todas. E aí me aposentei ainda brigando por isso, né? Mas eu espero realmente ainda viver e vivenciar uma educação como a gente idealiza, a educação que o nosso povo merece tanto. Então, vamos lá. Passar aqui para o nosso companheiro Aloysio. Boa noite a todos e a todas.
Queria saudar a Rosilene, em nome dela todos os professores aqui da diretoria do Cipro, saudar Chico Vigilante, que, como ele disse, somos um companheiro aí de muitas histórias, quero lembrar algumas delas hoje. Mas eu olhei o Paulo Freire ali, e aí me lembrei que em 1979, quando ele voltou do exílio, ele foi... eu fui receber no aeroporto, eu era presidente da Associação de Professores da PUC, de São Paulo. E nós fizemos um ato no Tuca, no Teatro da Universidade de São Paulo. Ele foi dar aula na PUC, ele voltou para a PUC. E era uma figura absolutamente extraordinária, assim, como pessoa, como ser humano, como intelectual. Era um poeta das palavras, era um educador fantástico. E ele chegou no plenário do Tuca, lotado de gente, falou: eu quero saudar todas vocês. Aí os homens ficaram assim, né? Estava chegando do exílio, né? Que conversa que é essa? Eu falei: engraçado que o machismo, ele está nas palavras. A vida inteira a gente subordina o feminino ao masculino. Sempre se sauda todos como se saudassem as mulheres. Nós temos que falar todos e todas. E aí a Rosilene, ela não sabe a origem dessa história, mas é 1979 Paulo Freire, que está ali naquela parede. Foi ele que começou esse processo na história do Brasil, de mudar a saudação e sempre reconhecer professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras, e usar o feminino como o mesmo direito de igualdade das mulheres na sociedade. Porque a palavra, as frases, ela contém uma ideologia. Então, o Paulo Freire é uma figura fantástica. E dizendo isso, eu queria falar para vocês um pouco do momento que a gente está vivendo, muito do momento que a gente está vivendo, mas é um pouco também da nossa história. O Chico começou por aí, eu me lembrando. Eu comecei a militar ali no início dos anos 70, conheci o Lula em 74. E ele era um sindicalista, estudava economia, trabalhava nessa área, já gostava dessa área de economia do trabalho e tal. Comecei a acompanhar o metalúrgico de São Bernardo, depois fui ser assessor sindical, fundar a CUT e o PT em 80. E foi aí também, nesse período, que eu conheci o Chico Vigilante. A gente montou um instituto de formação, fazia cursos. E como ele disse, nós nos encontramos depois como deputado. Até um dia ele contou no Jô Soares essas histórias. Ele falava intelectual operário, mas era mais ou menos assim: Chico, eu tenho que negociar salário mínimo hoje. Eu era a liderança da oposição, na bancada, e era o governo Collor. Nós precisamos radicalizar o plenário hoje. Você precisa bater duro para eu poder a gente negociar melhor o reajuste do salário mínimo. Não tinha lei de salário mínimo, nada disso existia, era reajuste para o reajuste. Chico, vamos pensar um negócio bom. Você tem que subir, você tem que arrebentar no plenário e eu vou sentar para negociar em seguida. Então você radicaliza no plenário, inventa uma coisa bem forte. Aí uma vez ele foi lá, os amigos dele vigilantes, comia todo mundo na marmitinha, né? Aí ele pegou a marmita, subiu lá na tribuna e falou: essa aqui é a marmita do campeão que trabalha nessa casa. Esse aqui é o salário mínimo que nós vamos negociar. Está aqui o que eles não estão comendo, aquela confusão. Não pode marmita, tira a marmita dele e tal. Blá, blá, blá. Mas criava um clima e eu entrava com a proposta do salário mínimo. Aí da outra vez nós precisamos de novo negociar, não lembro, acho que era verba para a saúde, alguma coisa. Eu falei: Chico, nós vamos ter que fazer um negócio bem forte aí hoje e tal. Aí ele entrou com um caixão de criança no plenário. Radicalizou e tal, e cada vez disso a gente conseguia arrancar um pouco mais na negociação. Então nós fazíamos uma dupla muito boa. Foram vários episódios. No outro nós fomos e compramos, para discutir salário mínimo de novo, compramos 3 carrinhos. Quanto era, quanto ia ficar o carrinho e quanto seria se fosse o salário mínimo do Diese. E aí o Chico queria entrar com os carrinhos dentro do plenário e tal, e eu entrava para negociar a proposta do índice. Então a gente combinava a forma, cada um no seu papel, e ele cumpria um trabalho. Porque ele não tinha o perfil de subir lá e pegar a marmita, não era uma coisa sincera, mas ele era, porque já comia a marmita. Então ele botava ali e o negócio ficava bom. Então foi assim que a gente trabalhava durante aquele mandato lá. Depois fomos para a CPI do Collor, e CPI do orçamento, enfim, os anões do orçamento, e mudamos a história do Brasil. Ele conseguiu me impedir naquele momento um pouco do que está aí hoje, que eu vou tentar explicar na minha visão para vocês. Mas eu vou centrar mais na educação. Eu queria começar dizendo o seguinte: nós somos um país de capitalismo tardio. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós começamos, o capitalismo começa ali em 1760, Revolução Industrial.
E o capitalismo vai chegar no Brasil muito depois. Nós vamos abolir a escravatura. Nós somos o último país da América a abolir a escravidão e um dos últimos países a sair do antigo regime colonial. Nós estamos falando, nós saímos no século XIX, 1888, a escravidão, 1889, nós conquistamos 1822 e depois, em 1889, a República. Por exemplo, quando foi declarada a República no Brasil, todos os ministros tinham sido formados em Portugal. Todos eram da Universidade de Coimbra. Nós fomos ter esse passado colonial e passado escravista, nos levou a uma situação de uma educação retardatária. A colonização portuguesa deixou muita coisa importante no Brasil. O tamanho do território, diferente da América Espanhola, você vê as grandes lideranças históricas da América Espanhola são os libertadores que defendiam uma América Latina unida. Bolívar e todos eles, todos os grandes nomes, São Artigas, etc., são os que lutavam para unificar a América do Sul, a América Latina. Nós nunca tivemos uma liderança como esse. Por quê? Porque o Brasil já era continental. Nós somos mais da metade do território, da população e do PIB da América do Sul. Os portugueses mantiveram um território integrado. Os espanhóis dividiram a América Espanhola em vários pedaços. Então, nós temos uma colonização, tem coisas importantes, mas, de outro lado, Portugal, por exemplo, nunca permitiu o acesso à educação. Não só no Brasil, mas em toda a África portuguesa, eles sempre excluíram o acesso à educação. A nossa primeira faculdade é de 1808. Quando a família real vem para o Brasil, fugindo, eles vêm para o Brasil, trazem o Império para o Brasil, são criadas 3 faculdades. 2 na área da saúde e uma na área de engenharia e matemática, que é o Instituto Militar de Engenharia até hoje. A primeira universidade brasileira é de 1920, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época a Universidade Nacional do Rio de Janeiro. 1920, século XX. As primeiras universidades do mundo, Bolonha, Cambridge, Salamanca, ainda temos 1 milhão. E quem são esses jovens? Os problemas da fronteira da escola pública. Uma parte importante são adolescentes de uma gravidez precoce. Às vezes indesejada, mas geralmente precoce. Ela tem um filho, ela é engravida, é obrigada a ir para o mercado de trabalho, algumas têm dificuldade, inclusive em casa, não conseguem criar a criança e continuar estudando. Esse é um dos fatores de evasão muito presente. O outro fator de evasão é sabido, na recessão agora está se agravando, se intensificando, é a necessidade do jovem para o mercado de trabalho para complementar a renda da família. É a pobreza. E melhorou muito com o Bolsa Família esse fator. Outro problema é a droga, são as drogas, a violência, o crime, que vai atraindo uma parte da juventude exatamente onde a escola está sem capacidade de resposta. Por isso a importância de a gente fortalecer essas escolas que estão nessas áreas de fronteira, onde está a violência, tem boas experiências, né? A rede é basicamente de ensino médio, é uma rede estadual, aqui no caso do Distrito Federal. 84% da rede é estadual. Município, pouca coisa, governo federal, muito pouca coisa. Então, nós apoiamos vários estados que têm boas experiências, estão lutando para tentar melhorar essas escolas em áreas críticas. No Rio de Janeiro, tem dia que 22 mil crianças ficam sem escola pela violência. Você viu quantas crianças morreram por problema de bala perdida? Os professores estão trabalhando nessa zona de guerra, eles têm que ter um bônus, tem que ter uma valorização na carreira. Ele tem que ter uma motivação a mais para poder trabalhar nas condições que eles estão trabalhando. Então, nós precisamos olhar isso com atenção. Mas houve uma inclusão muito grande e melhorou. E um dos problemas centrais era o acesso à educação superior. Porque é incrível o que acontece no Brasil. Nós tínhamos, se você pegar o quintil, os 25% da população, os 20% da população mais rica, último PNAD, última pesquisa nacional da Amostra Nacional de IBGE, e os 20% mais pobres, os 20% mais ricos, 37% têm título universitário. Os 20% mais pobres, 1,7%. Sabe quanto era quando nós chegamos no governo? 0,2%. Ou seja, dos 20% mais pobres, ninguém tinha título universitário. Hoje é 1,7%, é muito pouco. O que nós fizemos para tentar reverter? Porque mais difícil que distribuir a renda é distribuir o conhecimento, o poder. É distribuir a educação.
É mais difícil distribuir renda. Porque a renda você faz um Bolsa Família, um salário mínimo, você resolve. A educação é um processo que demora 15, 20 anos. Então, o que nós fizemos? O Enem, primeiro, uma única porta de entrada republicana para que todos os jovens possam disputar qualquer vaga nas universidades federais. E expandimos fortemente as universidades federais. Nós tínhamos 500 mil matrículas e criamos institutos federais que não existiam. Tinha o Cefet, nós criamos institutos e nós tínhamos mais ou menos 500 mil matrículas. Hoje temos 1.600.000 matrículas nas universidades e institutos federais. Mais do que quase triplicamos o volume total de matrículas nas federais e regionalizamos, Nordeste, Norte. Quando eu cheguei no MEC, tinha mais doutor na USP do que toda a Amazônia brasileira. Então, a pós-graduação é a mesma coisa. Expandimos mestrado, doutorado, interiorizamos. Nós estamos falando quantos institutos federais nós temos aqui? Campos? 12 campos aqui. Eu fui visitar alguns, Ceilândia, São Sebastião, em regiões pobres. Aquilo ali vai mudar a região. Porque os alunos vão ter mais interesse, vão professores, tem atividades culturais, é um polo de educação à distância. Então, nós procuramos expandir a rede federal e criamos o quê? No Enem, o aluno tem uma nota, faz um único exame, ele pode entrar em qualquer curso, em qualquer faculdade federal, em qualquer lugar do Brasil. Antes, o rico podia pagar vários vestibulares, pegar o avião, disputava 10 vestibulares, e o pobre não tinha dinheiro para pagar nenhum, quanto mais disputar qualquer vaga em qualquer lugar do país. Então, nós mudamos profundamente a lógica do acesso à universidade pública. Junto com isso, criamos um ProUni, que era um incentivo importante. As faculdades particulares sem fim lucrativo, ela tem um incentivo fiscal. Ela é obrigada a traduzir isso em bolsa de estudo. Criamos 1.700.000 bolsas já. E com recorte de renda importante. E criamos a política de cotas, que foi uma briga que eu me envolvi durante 13 anos. 13 anos. Quando eu fui para o Senado, eu fui com essa pauta, e foi um enfrentamento muito duro com a CM. O senador Antônio Carlos Magalhães, ele era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e relator da matéria e não abria. Aí, quando a CM morreu, entrou o Demóstenes, aqui de Goiás, presidente da CCJ e relator da matéria, e a briga continuou do mesmo jeito que tinha. E eu não vou citar, porque mas tinha algumas emissoras de televisão, por exemplo, que lutavam contra isso. Jornalistas importantes escreveram até livros, dizendo que isso ia trazer o racismo para o Brasil, a violência, e gerar todo tipo de discriminação. É uma coisa que eu acho que é uma visão equivocada, porque as cotas, o que elas propõem? Primeiro, 50% das vagas para as universidades, para os estudantes da escola pública. Por quê? Porque eles são 87% dos estudantes. Os que vêm da escola particular são 13%. Quando eu falo que metade vai ser, é metade de uma ampla maioria, que vai ter o direito a metade das vagas. Bom, até aí, dava para ir, escola pública. Onde a coisa mais difícil é que, além da desigualdade social, porque qual é o desequilíbrio que existe? Não tem meritocracia quando as pessoas não têm a mesma condição de disputar. O filho do rico paga uma boa escola, tem professor particular, tem todos os livros que precisa, tem internet desde criança. O filho do pobre não tem essas condições para disputar, desde a creche, como eu falei para vocês. Então, as cotas eram uma conquista muito importante. Só que, além da desigualdade social, tem a discriminação racial no Brasil. Em todos os indicadores, mercado de trabalho e salário, os negros estão 10 anos depois de tudo que nós já fizemos. Em termos de desigualdade dos indicadores de renda, de acesso, de promoção, de chefia no mercado de trabalho, do que os brancos. Então, porque a escravidão foi até ontem, em 1888. E as sequelas da escravidão ficaram. Então, nós fizemos uma política de acesso para combater a desigualdade na escola pública e a discriminação racial, indígenas e negros, proporcional ao peso da população em cada estado. Qual é o resultado de toda essa política? Tem muitas pesquisas, várias universidades. A UNB já fez pesquisa, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FMG, várias universidades. E teve uma pesquisa importante de um professor da Universidade Americana e uma professora da Unicamp. Eles pegaram 1 milhão de exames do ENAD, que é aquele exame dos concluintes, quando termina a universidade, e verificaram o seguinte: a nota dos cotistas e não cotistas ao final do curso é praticamente a mesma. A nota dos estudantes do ProUni é melhor que os pagantes. E a nota do FIES é praticamente a mesma. Então, por quê? Porque ele nunca teve chance. Quando ele tem chance, mesmo que ele venha com alguma deficiência, ele cresce muito. E os melhores alunos da escola pública são muito bons alunos.
Então, nós conseguimos, com isso, mudar a história da educação. O ano 2015, talvez a coisa mais importante, eu falei isso como ministro 500 vezes, a imprensa finge que não vê e não publica. Então, vou repetir de novo. Quem sabe tem algum jornalista desavisado aí que seja capaz de escrever. Tem algum jornalista? Então, escreve isso para mim, por favor. Mas eu acho que não vai ter publicado, mesmo que tenha. 35% dos estudantes que se formaram em 2015 eram os primeiros da família que tinham diploma. É o censo escolar. 35% dos formandos pela primeira vez na história eram os primeiros da família. É aquela coisa, o filho do pedreiro virou doutor. E isso muda a educação. Porque esse vai ser um pai cujos pais não deram as condições para ele, aquela desigualdade que eu falei na origem, e os filhos vão nascer em outro ambiente cultural doméstico. Isso é uma mudança intergeracional. Apesar de tudo isso, de todas as mudanças que nós fizemos, eu vou voltar com o dado. Os 20% mais ricos, 37% tem curso superior, os 20% mais pobres, 1,7%. Vai ter muita coisa, um longo caminho a percorrer, porque nós temos uma educação retardatária. Bom, nós criamos o FIES, que tem sido muito atacado, já sofreu um corte violentíssimo nas bolsas. Esse ano é a primeira vez em 25 anos que praticamente não cresce a matrícula na Universidade Brasileira. Vinha crescendo fortemente. E o presencial caiu 3,4%. Só a distância que cresceu um pouquinho. Cresceu de 8 milhões e 0,300 mil para 8 milhões 0,50 mil para 8 milhões 0,50. 0,30 para 0,50. Praticamente não cresceu. Só a distância, o presencial caiu. Porque o problema do acesso é o seguinte, olha esse dado que eu vou dar para vocês, que eu também repito muito, escrevo e é difícil de que as pessoas entendam. Nós temos hoje, concluintes do ensino médio, 2 milhões e 200 mil. Quando a gente começou a organizar o Enem, o Enem que eu fiz em 2012, tinha 9 milhões de inscritos. Mas tem 2 milhões e 200 mil concluintes, por que tem 9 milhões de inscritos? Porque tem 16 milhões e 800 mil brasileiros que terminaram o ensino médio e não conseguiram fazer a universidade e querem fazer. Então nós temos uma educação retardatária que nunca deu oportunidade. Há uma demanda reprimida, tem um estoque de gente que quer estudar e não consegue. Tem gente que fez 7 vezes o Enem para buscar uma vaga. E o problema da vaga não é falta de... Na rede privada tem vaga, não tem renda para pagar. Por isso o FIES, o financiamento. Você tinha 1 ano e meio de carência, um juros de 3,5% ao ano e um financiamento para pagar em 18 anos. A crítica, mas vocês estão... O FIES cresceu muito. Cresceu muito porque a demanda que está aí é brutal. São 16 milhões e 800 mil que querem estudar, mais 2 milhões. Nós estamos falando de 19, 20 milhões de pessoas por ano, 9 milhões se inscrevem no Enem. Então nós precisamos, com o ProUni, com as federais e com o FIES, dar oportunidade de educação na educação superior. São esses os caminhos de oportunidade do Enem. Bom, as federais. E o que está acontecendo no ensino médio? Eu sou totalmente favorável a avançarmos, isso está no Plano Nacional de Educação, que é uma das coisas que foi aprovado pelo Congresso por unanimidade. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas. Só que tem uma meta, que é a meta 20, que todas as outras dependem dela, que é o financiamento. E não está resolvido. O Congresso votou 10% do PIB, hoje é 6% do PIB, só que o PIB não entra no orçamento. Quem entra no orçamento é imposto. Tem que dizer de onde vem a receita, senão não tem. E a única coisa que nós conseguimos, foi uma briga muito dura, eu comecei como senador, mas conseguimos conquistar no governo Dilma como ministro, foi colocar os royalties do petróleo, do Fundo Social do Pré-Sal na educação. Hoje o Pré-Sal, que dizia que não existia, que não ia produzir petróleo, produz mais do que o pós-sal. Ou seja, o Pré-Sal hoje, a produção de petróleo já é maior que todos os outros campos de petróleo do Brasil. Então a fonte de receita do futuro é definir parâmetros curriculares nacionais que deem o mesmo direito de aprendizagem para qualquer estudante em qualquer escala do Brasil. E no ensino médio, a ideia era 70% a mesma base curricular, 30% optativa para adequar os interesses dos estudantes, dialogar com os interesses da juventude e com os interesses regionais. Bom, nós fizemos um processo de consulta que teve 12 milhões de acessos. A UNB coordenava, inclusive, o levantamento. Todo mundo participou, debate, etc., para chegar a uma proposta. Entregamos a base para o ensino fundamental e o ensino básico. O governo que chegou aí mudou o Conselho Nacional de Educação, que já estava eleito,
colocou lá gente mais do setor privado, não deixou nenhum representante de professor lá. Tinha um representante da CNTE, tirou, da CONTE, tirou. E no CNE eles mudaram, propuseram para a base nacional, tiraram a expressão gênero. Ou seja, tira a homofobia da escola. Mas não acaba com o problema. Quem é professor sabe, nós temos muitas escolas, na maioria das escolas, crianças têm dificuldade de lidar com a sua sexualidade, que sofrem bullying, discriminação, que vão para casa chorando, e que esse é o tema da escola, o respeito à diversidade. Dialogar com essa questão, isso não pode ser tratado com preconceito e exclusão. O Fernando Haddad fez um trabalho importante em São Paulo, ele pegou os transexuais e fez uma educação de adultos específica para essa população que é muito sofrida em São Paulo. E na formatura foi interessante porque o orador chegou lá e falou o seguinte: eu estou muito emocionado hoje porque eu concluí o ensino fundamental, porque eu saí da escola o dia que os meninos jogaram gasolina e ameaçaram tocar fogo. Como é que a escola não vai dialogar com isso? Como é que não vai tratar essa questão? Então eles tiraram a expressão de gênero do currículo, mas não vai resolver o problema está na escola. A escola tem que lidar com a cultura de paz, de respeito à diversidade, de diálogo, de compreensão, de acolhimento. O mesmo debate nós tivemos com as crianças com deficiência. Nós tínhamos 170 mil crianças com deficiência na escola e hoje temos 750 mil. Nós colocamos 600 mil crianças a mais na escola, porque a família não pode esconder, não pode apartar, ela tem que aprender a lidar com os outros e os outros têm que aprender a lidar e respeitar. O problema da mobilidade, o problema da visão, o problema da audição, isso é uma construção de uma escola acolhedora, de uma escola que dialoga com a diversidade. Então, apesar desse retrocesso no ensino fundamental, eles fazem uma medida provisória, mudam o LDB, coisa que nunca aconteceu desde que a LDB foi aprovada, no início dos anos 90, nunca a Lei de Diretriz e Base foi alterada por medida provisória. 13 anos do nosso governo, nunca fizemos isso. Eles mudam o LDB por medida provisória, acabam com filosofia, com sociologia, educação física e artes. O que é inacreditável. Não entender que um jovem, nesse período da sua vida, de 15 a 18 anos, não precisa de educação física. Eu cheguei aqui, tinha uma reunião de educação física, né? Era o tema ali. É fundamental a educação física, a energia, trabalhar o corpo, fazer exercício, esporte, isso é uma coisa fundamental na formação, e a arte e a cultura também. São dimensões essenciais. Bom, se o currículo, eu acho o currículo do ensino médio, são 13 disciplinas, é muito engessado. E toda a proposta da base nacional era criar um campo das optativas. Mas não de uma forma autoritária, com medida provisória, sem nenhuma discussão, como eles fizeram. Então, eles interromperam a base nacional comum curricular 1 ano e 3 meses depois do golpe. Nós já tínhamos entregue a proposta. Eles não apresentaram o que vai ser a nova base, fazem uma publicidade do ensino médio, que o aluno vai poder escolher, mas nem sequer a base está aprovada, quais são as disciplinas. Precisa ter uma coordenação nacional, não pode delegar isso a cada rede. Cada rede define o que é optativa. Se o aluno muda de estado ou muda de escola e ele não tem a continuidade daquilo que ele começou. Tem que ter uma coordenação, tem que ter itinerários formativos nacionais e, principalmente, você não faz isso sem investimento em infraestrutura e professor. Não tem. Como é que você vai fazer ensino técnico profissional sem laboratório, sem professores especializados para esse tipo de função? Então, eles geraram mais de 1.000 escolas foram ocupadas, greve no Brasil inteiro, interromperam a agenda, geraram uma rejeição a qualquer possibilidade de diálogo. Não tem reforma da educação sem diálogo. Não adianta o burocrata lá do MEC achar que baixa um decreto que todo mundo aceita. Não. Você tem que dialogar, você tem que construir, você tem que ajustar, você tem que negociar. E é assim na educação no mundo inteiro. As reformas que deram certo porque houve adesão e participação. Então tem a discussão da base nacional, que é muito importante vocês participarem. Porque no ensino fundamental, tirar a dimensão de gênero já é um pouco essa discussão da escola sem partido. Seria muito bom se tivesse igreja sem partido, né? Tivesse polícia sem partido, né? E que a escola tivesse aberta a todos os partidos, a todas as correntes de opinião, a mais ampla liberdade de expressão, que é um princípio constitucional. Eles querem censurar o professor do direito da liberdade de cátedra e acham que vão impor uma visão. E é um projeto que tem partido, sim, é uma visão de direita, conservadora, retrógrada, reacionária, fundamentalista e homofóbica.
E a única pena é que quando eles falam mal de mim, eu não posso responder hoje nos jornais. Mas tem alguns portais que nos dão espaço, a gente consegue poder dialogar um pouco e avançar. Então, eu acho que precisa de uma reforma no ensino médio. Nós estamos construindo de uma forma democrática e participativa. Essa medida provisória, a gente tiveram que recuar. Como recuaram também da alfabetização até 7 anos agora, sempre que você faz uma coisa sem diálogo, você é obrigado a recuar na educação. E fizemos uma grande mudança na educação superior e na universidade. O que está em curso agora? E qual é a minha preocupação? A primeira questão grave é a emenda, que agora é uma emenda constitucional 95. O que ela diz? Nos próximos 20 anos, o gasto primário do governo só pode ser reajustado pela inflação do ano anterior. O que significa isso? Que todo o gasto público de 2018 é o que está aí em 2017, mais 3,5% de inflação, que é o que nós vamos ter, 3,5%, 4% esse ano. Ou seja, tanto o Congresso como a democracia e a sociedade, você está engessando o orçamento de uma forma que você não tem liberdade para poder estabelecer prioridades. E nessa etapa da história, de um país capitalismo tardio, de educação retardatária, como eu disse, a educação tem que ser a prioridade das prioridades. Mais tarde, nós vamos envelhecer muito rápido. O Brasil vai envelhecer nos próximos 20 anos de forma muito rápida. Nós vamos ter problemas seríssimos de terceira idade, aposentadoria, já está na pauta, né? Já estava no sindicato aqui, já está discutindo a reforma do Distrito Federal. Esse tema vai crescer muito, previdência e saúde. Mas, nesse momento, a educação é fundamental, inclusive, para resolver esses problemas no futuro, porque sem educação, sem capacidade de produzir conhecimento, de melhorar a competitividade e a eficiência, nós não vamos conseguir resolver os problemas do desenvolvimento. Então, eles colocaram uma coisa que não existe em nenhum país do mundo, não há nada como isso que foi aprovado aqui no Brasil. Você engessar o orçamento por 20 anos, só pode reajustar pela inflação do ano anterior. O que acontece com a educação? Ela vai vir para o piso constitucional, a verba federal, e os estados e municípios para o piso definido na Constituição. Qual é o piso constitucional? 18% da receita bruta é o que vai para a educação. Sabe quanto nós estávamos gastando no último governo da presidenta Dilma? 23% da receita, não 18%. Já está muito acima do piso. Nos 5 anos foram 54 bilhões de reais acima do piso constitucional. 15 bilhões de reais em 2015. Por quê? Porque a educação era a prioridade. Você não pode ficar no piso. E você não pode aceitar esse engessamento do orçamento. Bom, além da questão orçamentária, se prevalecer o que está aí, nós vamos já, a partir de setembro, ter dificuldades dramáticas nas universidades. Você não pode contratar professor. E você teve um corte de 18% no custeio, 40% no investimento, e o sistema estava em expansão. O que é expansão? Por exemplo, nós criamos 5 mil vagas de medicina. Então, você começou o primeiro ano de medicina, segundo ano, mas medicina são 6 anos. Por terceiro, por quarto, por quinto, por sexto ano, você precisa contratar os professores, montar os laboratórios, a sala de aula. Então, a construção da estrutura do corpo docente é um processo de expansão. Eu não tenho como interromper um curso que iniciou. Você vai falar o que para o estudante? Não vai ter mais um curso? O cara que disputou o Enem, que se matou de estudar, que disputou com 9 milhões para entrar numa faculdade, agora o Estado não vai honrar o acordo que fez? Então, eu acho que nós vamos ter um problema sério no custeio. Não é só a terceirizada que está cortando, não. Na sustentação dos cursos. Além desse problema que está emergindo com muita força, vai ser grave, a reforma trabalhista e a terceirização vão atingir a educação duramente. Por que a terceirização? Porque tinha uma emenda dizendo assim, a educação não pode ser terceirizada, corpo docente. Não foi aprovado. Pode sim ser atingida. Eu dou exemplo aqui de Goiás. O governo de Goiás há 5 anos não faz concurso público para educação. Eu tive uma conversa, quando era ministro, com o governador Marconi Perillo, sobre isso. Ele tem uma visão de implantar OSs, Organizações Sociais na Educação. No limite, esse modelo é um modelo que foi implantado nos Estados Unidos nos anos 60, mas que hoje só 3% da rede americana adota esse modelo, que é o voucher. O limite, eles não chegaram nisso, mas acho que é o limite desse modelo. O que é o voucher? Você paga um salário para você dá um bônus, um vale, um cheque para o cidadão, e ele pode escolher qualquer escola para estudar. A ideia é uma coisa que nasceu na escola de Chicago, Friedman, etc. Mas qual é o problema desse modelo? A ideia é a seguinte, a escola vai ser mais competitiva, todo mundo vai exigir mais da escola.
O problema é que na educação não é assim. O sujeito que mora lá na Ceilândia, ele não tem como vir disputar uma escola pública lá no Lago Norte. Não existe isso. A escola tem que ter um padrão, por isso a ideia do CAC, do CAQI, a do PNE, uma escola pública universal de qualidade, porque as pessoas têm problema de mobilidade, as pessoas têm que estudar próximo de onde moram, principalmente as crianças. As crianças não podem ficar... Imagina uma criança no ensino fundamental ficar 2 horas no carro para estudar. E não tem transporte para isso, para todas as crianças. Então você tem que ter uma escola de qualidade em geral. Esse modelo não deu certo como um modelo para todo o país, mais para grandes países como o Brasil. É uma experiência muito localizada internacionalmente. E também a experiência da militarização, até saiu algumas matérias sobre isso, o debate que eu tive lá na época, outro dia publicaram isso. Eu vi que tem algumas personalidades defendendo que nós temos que militarizar as escolas do ensino médio. E que as escolas militares são um excelente padrão. A escola militar, colégios militares, são um segmento para quem tem uma vocação de querer ser militar. Não é só que tem disciplina, hierarquia, tem valores, tem ensino bom, na área das exatas, eles são muito bons, os colégios militares são excelentes colégios, a Olimpíada da Matemática tem excelente desempenho, mas não pode ser um modelo universalizado. Você formar um cidadão não é formar um combatente. Formar um combatente, ele está sendo formado para ir para a guerra no colégio militar, ou para formar um soldado que vai... Não tem nenhum problema você ter algumas atividades terceirizadas na universidade. Você não pode ter um professor terceirizado. Não vai ter mais carreira. Não vai ter mais titulação. Vai ser um problema de custo. Então, é grave o que a terceirização pode trazer. A reforma trabalhista é muito mais grave. Para a educação em geral, principalmente para a educação no setor privado. Os trabalhadores não sentiram ainda a reforma trabalhista porque ela começa em novembro. As pessoas não se deram conta do que aconteceu. Acabou o piso da legislação. Durante 70 anos nós tivemos a CLT. Não tem mais esse piso da legislação. Por exemplo, não tem mais jornada de trabalho. A jornada, quem estabelece é o patrão e paga pelo tempo trabalhado. O que significa? Você fala o seguinte, mas como é que eu faço com o meu aluguel? Com o prato de comida na minha casa? Não, isso é um problema seu. A legislação diz que o patrão vai pagar pela jornada que ele utilizar. Então não existe mais a jornada garantida. A Justiça do Trabalho ela vai ter um papel absolutamente desprezível. Eu acho que precisava do novo sistema de negociação coletiva, estava muito judicializado o contrato de trabalho, tudo isso estava em negociação. Mas você não pode fazer uma reforma que você desconstrói todos os direitos adquiridos. Então a Justiça do Trabalho é o seguinte, anualmente, o patrão tem direito a chegar para o trabalhador e pedir uma quitação dos direitos. Você tem que assinar o seguinte, está tudo em ordem comigo. Todo mundo tem direito a pintar na lei. Você assinou muito bem, você continua trabalhando. Você não assinou, você pode ir embora. Agora, quando você vai embora, você só pode disputar os seus direitos 1 ano para trás. Você só pode disputar 1 ano para trás. Não tem mais direito de 5, 10, 15 anos. Acabou. Tudo que estava em disputa, isso já desapareceu. Vai poder disputar no máximo 1 ano para trás. Só essas duas coisas, para não falar em trabalho insalubre e periculosidade, por exemplo, para mulher grávida ou amamentando. Ela vai poder trabalhar em áreas insalubres e periculosidade. Não tem mais proteção para gravidez e para amamentação. São mais de 120 dispositivos que foram alterados. E a conta vai chegar a partir de novembro. Aí o povo vai começar a sentir tudo que nós tentamos explicar. É difícil de explicar, a pessoa vai sentir na prática, no dia a dia da empresa. Então nós vamos ter uma precarização das relações de trabalho, junto com a terceirização, junto com a emenda 95, junto com o modelo que, no fundo, é o quê? É a ideia da privatização. Quem vai ter que ocupar o espaço para responder às necessidades da educação não é o Estado e as políticas públicas. É o setor privado, que, no limite, é o modelo do voucher. No limite, é o modelo do voucher. Então, acho que nós estamos com um retrocesso muito grave em andamento na educação brasileira. Vários programas já praticamente acabaram. Por exemplo, o Pronatec, por que nós fizemos um esforço imenso de formação técnica profissional? 9 milhões e 400 mil matrículas em 5 anos. Porque essas novas tecnologias, elas exigem uma formação mais flexível e mais rápida. Você tem que ter um itinerário formativo e estudando ao longo da vida com cursos mais rápidos e adequados às necessidades. Eles praticamente acabaram com o Pronatec, agora estão fazendo aí um Pronatec à distância, pode ser que não acabaram integralmente, mas praticamente paralisaram. E o mais grave, nós tínhamos feito um acordo com o Sistema S.
Eles iam colocar 5 bilhões e 400 milhões de reais no MEC e nós íamos garantir 2 milhões de matrículas em 2016. Eles acabaram com a curva do sistema. Eu não tenho feito muito debate, não, mas eu vou fazer um lá com o Chico Vigilante, lembrar os tempos que era assim, e faço questão que você vá lá, porque eu queria que você fizesse a filiação, que era abonar sua ficha de filiação. Não vai ser aquela coisa burocrática que entrega lá no diretório, não. A ficha dele está aqui. Então eu quero chamar o Danilo aqui. Obrigado, Danilo. Vou passar a palavra para ele aqui, para ele dar um recadinho para vocês. Famoso Danilo Molina, que é um companheiro de todas as horas, que está mostrando para muito militante de Olerite o que é ser militante mesmo da história desse partido aqui. Então, valeu, né? Vai lá, pega. E sempre foi petista, só não tinha carteirinha. E tinha muita gente que queria ter carteirinha de governo, não é do partido, não. Na hora que acabou, um monte de vira casar. E ele está aqui com nós aqui. Vai lá, Danilo. Bom, boa noite para os companheiros e companheiras. Ver vocês aqui hoje me dá certeza que eu estou do caminho certo, do lado certo da história. Porque sexta-feira à noite, depois de uma semana cansativa, de retrocessos que estão vindo cada vez mais, eu acho que não é hora da gente se esconder debaixo da cama, como tem muita gente fazendo. É hora da gente fazer o debate, ir para a rua, defender tudo que a gente conquistou nesse tempo, agradecer o Aloysio, agradecer o Chico pela confiança, pela parceria, agradecer minha esposa que está ali, Renata, meu filho Miguel, minha companheira ali de militância também, Paula, e dizer, viu, Aloysio, que a geração de vocês derrotou o golpe de 64. A geração de vocês elegeu o primeiro presidente operário, elegeu a primeira mulher presidenta desse país, e agora está a hora da nossa geração também derrotar esse golpe e a gente voltar com força total para distribuir renda e para resgatar todos esses retrocessos que você falou. Eu não vou demorar demais, que eu acho que o foco agora é aqui no debate, e eu acho que a Aloysio ainda tem muito chique para falar para o pessoal aí. Obrigado, gente. Eu estou com a careta bonita aqui. E aqui? E a bula aqui? Não. Retirei. Aqui é só eu tenho que botar algo para você ver o negócio tá feio. Eu sou responsável aqui para chegar. Não, peraí, agora aqui a ficha. É devidamente abonada. E a caneta eu quero mexer a sua. Tem outro mais que eu vou ter que abrir. Deus, ó, vem cá que você vai ficar responsável. Ele falou pouco aqui, escreve melhor do que fala ainda. Então, viu, Chico? Vocês e sobre educação, vocês tragam ele para conversar. Tem todas as informações, acesso a todos os dados, conhece tudo que foi feito e pode ajudar muito aí no debate e na construção partidária. Beleza. Pessoal, nós vamos abrir para 5 intervenções, que é tradicional 3 minutos. Aí, ao final das 5 intervenções, o Aloysio fecha para a gente terminar no nosso tempo. Está combinado assim? É só levantar o dedo aqui que de 5 já tem 2 inscritos. Quem mais? Vem cá, Yuri. Orlando? Falta 2. Quem mais? Aguiar. Dona Isabel. Fechou. Vai lá, Yuri. Claro, isso aqui. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Yuri, sou diretor aqui do Simpro e também sou secretário de Políticas Sociais da CUT Brasília. Saudar a presença aqui dos companheiros Chico e Mercadante aqui. Debate importante como esse, a gente precisa realizar
mais debates, assim, mais lugares, né? No momento de retrocesso como esse que a gente vive, a gente precisa dialogar cada vez mais sobre o que nós fizemos e também sobre o que nós, infelizmente, deixamos de fazer, né? Então, eu acho que durante os nossos governos, Lula e Dilma, nós fizemos em várias áreas, mas principalmente na educação nós fizemos muito. Então, aumentamos o orçamento, fizemos várias políticas públicas, a maioria delas estão sendo desmontadas agora, mas eu acho que a gente precisa discutir também que nós politizamos pouco, né? Então, o resultado do golpe, na verdade, foi justamente nós termos politizado pouco a sociedade em geral e, em especial, a nossa juventude. Então, a presença da juventude nas manifestações golpistas, nem todos eram ricos, né? Então, isso aí mostra que a gente teve um baixo nível de politização na nossa juventude. E, em alguns momentos, né, tanto na educação básica quanto no ensino superior, isso também foi por alguns equívocos que nós cometemos, né? Então, só para citar um exemplo aqui, no tempo curto que nós temos, no programa Ciências Sem Fronteiras, né, que nós mandamos a nossa juventude para o exterior, mas eu estava lendo uma pesquisa recente que 50% das bolsas foram para 3 países, né? Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. E aí, para além também dos outros, né, principalmente da Europa Ocidental, ali, França, dentre outros. E, bom, aí no momento do golpe nós nos surpreendemos que esses mesmos que nós mandamos para o exterior bateram panela e chamaram fora Dilma, fora PT. Mas a gente poderia ter feito diferente, né? Então eu tive, por exemplo, em outubro do ano passado, eu estive na Rússia, né? E tive que ouvir dos companheiros lá da Rússia, falou, poxa, mas nós estávamos de braços abertos aqui para receber os estudantes brasileiros para estudar engenharia, o que fosse, nós temos todo o know-how disso, mas vocês preferiram mandar para os Estados Unidos. A gente mandou para os Estados Unidos e nos Estados Unidos eles viraram coxinhas, né? Então, é isso que a gente precisa também refletir, né? E eu concordo com o companheiro Mercadante que a partir de agora é resistir ao golpe em cada escola, né? O histórico que nós temos na educação é que a força que o professor e a comunidade escolar tem, o coletivo de professor tem para resistir às medidas autoritárias é muito grande. Então a gente precisa, a cada medida deles, resistir na escola e garantir que não se aplique, e nas ruas, com os movimentos, com a nossa juventude também. E, a partir de agora, rediscutir, então, qual o projeto que nós vamos apresentar para a sociedade no ano que vem. Então, não basta apenas no ano que vem nós chegarmos e falar, olha, nós vamos fazer tudo que nós já fizemos. A gente tem que falar, nós vamos fazer tudo que nós já fizemos e mais um pouco, e diferente, e aprofundar, e radicalizar, e politizar a nossa sociedade. Concordo com o companheiro que a gente tem como derrotar o golpe, a gente tem como vencer as eleições do ano que vem, mas para isso a gente vai ter que gastar muita saliva, muita sola de sapato e muito debate para a gente reverter tudo isso que está retrocedendo agora. A luta continua. Andressa, é você. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Andresa, sou professora e faço parte da direção aqui do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadoras do DF. Primeiro quero agradecer pela fala do ex-ministro Aloysio Mercadante, pela filiação do companheiro Danilo. Acho que as palavras dele emocionaram muita gente aqui, inclusive a mim. Pelo fato de a gente ser da mesma geração, eu acredito nessa mesma coisa que você. Na verdade, eu quero falar um pouco aqui sobre a questão do tabu que é o debate de gênero na nossa sociedade, como isso reflete também nas escolas. A gente ficou sabendo de um relato de uma professora companheira nossa que aconteceu essa semana, que ela estava trabalhando questão de gênero e diversidade sexual na sala de aula com crianças de 11, 12 anos, e ela estava trabalhando o livrinho da Frida Kahlo. E o menino chegou em casa e falou para os pais, falou para o pai e para a mãe, que a professora dele estava trabalhando com o livrinho de uma mulher que tinha bigode e que namorava outras meninas. E aí, no outro dia, chegou um homem lá na escola, que foi na Asa Norte, se não me engano,
e ele arrumou uma confusão, assim, juntou, inclusive, outros homens e mulheres para cima dessa professora. Ela estava em sala de aula e ele viu que ela estava com um brochezinho do PT e foi para cima dela. E, inclusive, ela foi para a delegacia da mulher prestar queixa e ela veio falar com a gente, assim, super estupefata com o que aconteceu mesmo, né? Ela falou, foi muito clara, ela falou, eu sabia da questão da escola sem partido, mas ainda não tinha vivido na pele o que ele representa de fato. Então, companheiro Mercadante, eu queria saber de você, assim, essa questão desse conservadorismo, desse tabu que é o debate de gênero, debate racial, na sociedade e isso, obviamente, nas nossas escolas. Como a gente pode trabalhar isso? Ela nos contou que eram trabalhadores assim, que foram para cima dela, não eram pessoas ricas, embora seja uma escola da Asa Norte. Eram pessoas que moravam no Paranoá, enfim, em regiões administrativas mais periféricas do DF, com esse discurso a lá Bolsonaro. Então isso está muito arraigado na nossa sociedade e acho que é um papel fundamental de nós, professores e professoras, fazermos esse debate político dentro da nossa escola e sermos constantemente contra ou escola sem partido. E eu queria ouvir um pouco do companheiro Mercadante sobre essa realidade que a gente está enfrentando nesse momento, essa falta de vergonha que agora eles têm, porque agora eles assumem o fascismo deles escancaradamente, né? E é isso, obrigada. Orlando Aguiar e depois a dona Isabel. Boa noite, companheirada. Até que eu não queria me inscrever, não, mas fui forçado aqui pelas meninas do NDD. Vocês não sabem, o NDD é o Núcleo em Defesa da Democracia. E essas malucas estão ali na Praça dos Três Poderes desde julho de 2015. Primeiro a gente reunia para gritar que não vai ter golpe. Depois, agora fora Temer, e nós estamos lá há 2 anos lá na praça. Então, pior que o desgraçado não escuta, né? Além de... Obrigado, Orlando Aguiar. Em seguida, a dona Isabel. Quero registrar aqui o pessoal ali da Sindicato dos Comerciários, está lá o Luizinho, o Tiago. Quem é o outro companheiro? Dona Isabel é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados. Então vai falar o Aguiar e em seguida a dona Isabel. Primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar o Luiz, o Mercadante, cumprimentar o meu querido amigo Chico Vigilante, que eu tenho muita fé em Deus que você em breve, Chico, Brasília haverá de honrar você com o mandato de senador. Porque pode falar o que quiser do Chico, mas o Chico é honesto, é digno, é lutador. Brasília ganhará muito. Eu creio que em breve Deus vai te conceder o mandato de senador da República. Brasília precisa disso. Mas o que me traz aqui, gente, eu quero dizer a vocês, eu tenho 51 anos de idade. Sou filho de uma família de 14 irmãos. 10 homens e 4 mulheres. Pai analfabeto, mãe analfabeta. E a oportunidade bateu a minha porta, Mercadante, aos 47 anos de idade. O Chico conheceu quando eu cheguei em Brasília, puxando a cachorrinha. O povo fala puxando a cachorrinha, acho que a cachorrinha veio me puxando. Verdade. Meus irmãos, nenhum terminou o primeiro grau. E muito menos o segundo. Hoje eu curso Direito. Me formo esse ano e estou no 10º semestre. Meu filho, o Júnior, cursa Direito junto comigo. Mas a oportunidade bateu a sua porta quando, Aguiar? Em 2013, através da medida provisória número 620/2013, quando a Dilma colocou mais de 3 milhões de brasileiros nas universidades. Hoje, a minha família, que não tinha nenhum formado em curso superior, esse ano, Chico, forma 10 em Direito, 5 médicos e mais os outros em professores. São 27 da minha família. Eu vim aqui dar esse testemunho, porque muitas pessoas recebem as coisas e omitem. Eu tenho um empréstimo de 78.960 com o Banco do Brasil. Fiz mais um aditamento de 13 mil. Eu tinha a possibilidade de pagar esse empréstimo, 1.300 durante 5 anos, com 1 ano e meio de carências intermináveis. Ou 10 anos, 750. Aí eu optei por um prazo mais longo,
De 15 anos, 1 ano e meio de carência, 475,60. Mas eu quero dizer o seguinte, é verdade que essa turma está no poder. Mas a culpa também, gente, temos que entender que é nossa, povo eleitor. Por quê? Nós lá na ponta, às vezes nós não falamos com nossos parentes que moram no Piauí, no Ceará, no Maranhão, porque eles transformam o dia da escolha, na maior parte da cidade do Brasil, em dia da troca. O nosso povo, nossos parentes, às vezes, troca por tudo, mesmo por respeito e dignidade. E é simples, eles usam um truque eleitoral danado. Eu sou de uma família onde convivi na pele. Eles vão lá dar R$50, bota 10 pessoas no colégio e tal. Olha, se aqui eu tiver 10 votos nesse colégio, o seu 50 já está garantido. Mas eu queria algo mais de vocês. Como se fosse o salvador da pátria. Olha, se cada um de vocês me arrumar mais 2 votos, vocês têm mais 50. Aí o cidadão empolgado, rapaz, vou dar um golpe nesse cara. Vou pegar meu amigo, vou ganhar o dinheiro, nem vou trabalhar. Mas no final da tarde, dá o título da sessão do amigo. No final da tarde, o pior que o voto dos caras bate lá, até mais. E aí o que acontece? Deixamos de eleger um cara honesto e elegemos um bandido. Sabe por quê? Porque quem comprou já pagou. E quem vendeu já recebeu. Esses caras que estão aqui hoje, no Senado e na Câmara, a maioria deles, não chegaram lá com a arma na cabeça de ninguém, não. Foi o povo transformando o dia da troca em dia de escolha. Aqui eu estou num lugar que tem educadores que são responsáveis, formadores de opinião, esclarecer o cidadão. Porque aqueles simples atos está levando o país à desgraça. Estão retrocedendo. Viu, Mercadante? Eu quero dizer que não é há 100 anos, não. É há mais de 400 anos atrás, na minha opinião. Eu tenho lido, eu tenho buscado. Você sabe o que é um cara chegar com 47 anos na faculdade, com sede de conhecimento? Porque não teve oportunidade, aonde é o seguinte, o filho do vereador é o doutor, o filho do fulano do empresário é isso. Então, o neguinho que vem lá da roça é o coreiro. Eu passei por isso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, não tenha vergonha de dizer os culpados. Porque eles criaram, recentemente, a criminalização do PT. Como se o PT fosse responsável por toda a merda que está no país. Não é, não. Não é verdade isso, não. E muitos companheiros, às vezes, têm aceitado isso. Olha, o Brasil tem 27 estados. O PT só governa 3. Brasília são 8 deputados federais. O PT só tem 1. Goiás, 17 deputados federais. O PT só tem 1. Como é que a culpa é do PT? O Rio de Janeiro é governado há 25 anos pelo PMDB. E está quebrado. E não é o PT, não. São Paulo, 25 anos pelo PSDB. Está lá quebrado. O estado do Paraná, agora com Beto Richa, está lá falido. E a culpa é do PT. E às vezes a gente fica com vergonha. Na Câmara Federal são 513 deputados federais. O PT tem 56 só. No Senado, 81 senadores. O PT tem 7. Como é que a culpa é do PT, gente? A culpa é do povo não ter votado no PT nos partidos da esquerda. A verdade é essa. Goiás, 246 municípios. Hoje, só tem o município de Pirinópolis que é governado pelo PT. E a culpa é do PT, Chico. Gente, nós temos que abrir a cabeça. Temos que abrir a cabeça. Nós retrocedemos e retrocedemos bastante. Mas eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, que houve muitas políticas. Quem fez política, na verdade, nesse país, chama-se Lula e Dilma. Porque muita gente não sabe nem o que é política. O que é política? Política é um estudo de um conjunto de medidas que visa a melhoria da qualidade de vida do cidadão, da população. Mas o que nós temos na prática, quando chega perto ao período eleitoral, eles fazem um jogo para jogar todo mundo no mesmo barco. Olha, os políticos do PT, não, o cara é eleito para fazer política, só que a maior parte do cidadão no dia da eleição, ele transforma o dia que é o dia da escolha em dia da troca, vai lá, vende para os canalhas, que são os aproveitadores, e aí tomaram o poder de assalto. Ronaldo Caiado em Goiás, eu fico triste. Meu estado, sou goiano, o senador mais votado da história de Goiás, um cara da UDR, que já matou, já escravizou, e o povo está lá dizendo que vai ser governador. Mas é preciso, no horário eleitoral do PT, viu, Mercadante? Mostrar lá, gente, não transforma o dia da escolha em dia da troca, não. Porque depois nós vamos pagar com consequência. E agora? O Mercadante não falou dos PJ. Na CLT, está aqui, ó, nessa nova reforma aí que fizeram, Chico, tem agora o PJ. O que é o PJ? Você trabalhou, tinha 6 anos de carteira assinada. O patrão vai chegar para você, amigo, vamos fazer um acordo aqui. Ah, não. Estou demitido. Demite você e chama o outro. Amigão, vem aqui. Vai lá no Sebrae, abre uma empresa como empreendedor individual, precisa do seu trabalho 3 vezes na semana. Aí você deixou de ser empregado e virou, sabe o quê? Empresário, microempreendedor individual. Só que você não tem, sabe o quê?
férias, 13º, nenhuma garantia trabalhista. Só isso. Eu quero deixar aqui registrado que foi através do PT que eu consegui realizar meu sonho. Que isso a mídia não mostra. Aliás, 80% da faculdade de Mauá, que estuda lá hoje, é FIES, e que hoje não consegue mais o FIES, tá? Não é que custou, não. Não é que diminuiu, não, a Mercadante. Hoje ninguém consegue mais FIES. Hoje o cara tem que arrumar 3 fiador, tem que ter 4,5 para fazer nem direito de medicina, não. Para fazer, digamos, pedagogia e outros cursos mais, entendeu, de 3 anos. Direito, você tem que ter média 7. Lá na Mauá, senão não pega. Muito obrigado. Aliás, dona Isabel, por favor, dona Isabel. Boa noite, gente. Eu nem ia falar. Mas vai me embuchando, aí não tem jeito. Tá? Porque, assim, o pessoal fala do terceirizado e coisa que a gente tem culpa da terceirização. É o que eu sinto. Tá? E aqui, principalmente professores. E tem muito professor aqui, principalmente os diretores daqui, desse sindicato, sabe? Tem muitos professores que não dão um bom dia para o terceirizado, que acha que tem meta. E é em todos os lugares que nós trabalhamos. Aí, porque passou a terceirização. Gente, passou a terceirização é porque não presta. E se prestasse, não passaria. E hoje, a maioria dos funcionários onde os terceirizados trabalham quer botar a culpa em nós. E também quero falar na palavra do companheiro. Eu sou terceirizada, prestava serviço à Caixa Econômica como copeira, tenho 4 filhas, todas as 4 fez faculdade por causa do companheiro Lula, que deu direito a pobre, deu direito a terceirizado. Entendeu? Então, eu acho assim, que os terceirizados não têm culpa de ser terceirizado. A companheira Érica está lutando com uma leoa lá dentro da Câmara Federal e no Senado, porque estão diminuindo nós, estão escravizando. Então, o terceirizado é a escravidão branca, que ninguém está vendo, sabe? Porque está terceirizando. Não é isso, eles estão fazendo pior com o terceirizado. Está trazendo a escravidão. Vai faltar só a chibata e o tronco, mais nada. Está aí a companheira Nazaré que sabe disso. A companheira está lá, estão diminuindo os contratos. Aonde tem 60 pessoas, eles querem que fique 15, 25. Está aí a reforma trabalhista, 30 minutos para o almoço. Eu disse dentro do Senado e da Câmara Federal, eu tenho aí, dentro de 30 minutos nós comemos comida dormida. Vai dar tempo mesmo de esquentar a marmita? Vocês vão querer que nós comamos até frio. Sendo que nós também contribuímos com nossos impostos, com qualquer outro trabalhador, com qualquer outro cidadão brasileiro. Por que essa discriminação desgraçada? E ainda fica ainda os funcionários que não vê a gente como gente. Não dá um bom dia. E ainda acha que a gente é empregado deles, ainda quer vir gritar com a gente. Não tem a gente como trabalhador, como companheiro de trabalho. Então, por isso eu pedi para falar. Não é terceirizado porque nós queremos. É o que nós temos para sobreviver. É o que nós temos que, através de ser uma terceirizada, ganhava salário mínimo. Chico sabe da minha história. Tinha um presidente de sindicato que era mais ladrão do que esses cão que estão aí, tudinho. E me danei e tirei ele de lá com a ajuda do sindicato filiado da CUT. E tirei. E digo mesmo, eu acho que não fiz vergonha a nenhum sindicato como esse aqui, dos vigilantes, que mais gastou com a oposição do Sindicato de Serviço, que chamava Sindicato de Limpeza. Foi esse sindicato aqui. Mas eu acho que não decepcionei nenhum de vocês que acreditaram em mim, que acreditaram no nosso trabalho.
Porque quando eu fui para lá, nós ganhávamos salário mínimo. Não tinha mais nada. Hoje nós temos que alimentação. Hoje nós ganhamos 1.000 e poucos reais. Essa é pouco, mas quem ganhava salário mínimo não tinha direito a nada. Hoje nós conseguimos botar um plano de saúde na convenção, mas o Satanás está tirando. Que aquilo é um Satanás. E eu estou para estar presa, porque hoje eu fui pedir segurança para a nossa Assembleia no dia 20, para a Database. Aí os caras falando lá com o sargento, até com o nome do inferno aí na minha bolsa. Aí os caras que estavam lá na sala dizendo, essa mulher aí é que fica xingando lá na Câmara e no Senado. Essa mulher aí é que fica xingando. E eu se fazendo de surdo. Para mandar eles lá para aquele lugar. Né? Por quê? O que fazem? Me chamam lá, com a reforma trabalhista, com a terceirização, aí me chamavam para a mesa. E eu escrachava. Aí confundi com o negócio dos menor aprendizes, lá no tribunal. Aí me chamou, com os empresários, tudinho. Tributos. Enquanto que quem ganha mais do que isso paga em torno de 26%. Isso quer dizer, é muito injusta essa tributação. Ela não é só alta, ela é injusta, porque quem ganha menos paga mais. E aí até um questionamento também, se é possível governo do PT de novo, que Deus queira que a gente vai conseguir entrar de novo e derrotar esse golpe, se a gente tem um projeto de reforma tributária nesse sentido, para tentar uma justiça tributária, tributar menos quem ganha menos. Porque, ao modo como se está, uma reforma tributária nesse sentido seria a distribuição de renda, além de outros mecanismos. A reforma tributária, para tributar menos quem ganha menos, seria muito importante. É isso, eu agradeço. Boa noite. Acho que os 2 depoimentos aqui já valeu esse debate da sexta-feira. E acho, Luiz, que nós vamos programar mais, te trazer mais vezes, levar as cidades da periferia para trazer pessoas que animam mais a gente ainda. Eu estava imaginando aqui o depoimento do companheiro Antônio. É isso que a elite tem medo, né? Porque se ele tivesse ficado lá na Serra da Ibiapaba, arrancando mato com as mãos, dificilmente ele teria a compreensão que ele tem hoje, né? Rosilene, depois a Luiz. Eu acho que eu não quero falar nada, não. Foi bastante, né, Luiz? Acho que isso aqui, que com certeza faz com que cada um e cada uma saia daqui hoje, com a certeza de que nós não podemos realmente recuar. É o tamanho da nossa responsabilidade, porque muita gente como o Antônio ainda está lá esperando a oportunidade. Então, por isso que é para frente que a gente vai caminhar. Eu acho que foi extraordinário aqui as intervenções. Eu vou falar de cada um, tentar ser bem objetivo, para a gente já estourando bastante o teto, mas não tem como não fazer alguns comentários. É nada não, primeiro, quem Yuri. está perdido não caça caminhão. Vamos lá, Isabel. Primeiro, a questão do Yuri. Eu acho que você tem toda a razão de dizer que nós deixamos de fazer muita coisa, fizemos muita coisa, principalmente na educação, mas deixamos e tivemos dificuldade de politizar. É importante entender que a politização da sociedade você não consegue fazer necessariamente pelo governo. O governo tem limitações institucionais muito severas. E nós nunca conseguimos governar com campo de esquerda. Eu, quando cheguei no Senado, na mesma eleição de 2002, nós tínhamos uma bancada de 12 senadores. De todo o Senado Federal, isso do campo da esquerda, toda, incluindo o PT. Só 15 senadores tinham votado no Lula. São 81. Eu falei, na época, né, todo mundo achava que eu ia ser ministro e tal, eu estava condenado a ficar no Senado. Não podia sair do Senado. Lula me chamou, falou, você tem que ir para a Fazenda. Eu falei, mas não vou para a Fazenda, você vai governar com esse Senado. Era Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, Paulo Raul, Demóstenes, Álvaro Dias. Então, não tinha a menor chance. Não, e ainda mais o seguinte, Rosiana Sarney estava no DEM, na época que era o PFL. O Lobão era PFL e tal. E eram todos contra nós.
O Jucá, que depois veio para o PMDB, era do PSDB, só para dar uma ideia. Então, você precisa fazer aliança. Nós precisamos entender que o PT é estratégico, o partido é que continua. A história sempre é cíclica. Nós somos um partido que, por eleições diretas na América do Sul, ficou mais tempo no poder. 4 mandatos. Nenhum outro partido conseguiu isso. No entanto, 13 anos. Você tem história, por exemplo, a Frente Sandinista tomou o poder pelas armas, teve que sair do governo e voltou eleito e hoje continua lá. Então é cíclico, nós precisamos aprender, e principalmente os sindicatos, os movimentos sociais, precisam entender, às vezes, o que está em jogo, porque em muitos momentos da história, o que estava em jogo era um projeto político que alguns movimentos não foram capazes de entender. Em 64, o movimento social, 63, reformou, radicalizou essa reforma de base e abriu espaço para a desestabilização de um governo que vinha da herança popular trabalhista e que deu no golpe de 64, o golpe militar. Então, nós precisamos olhar isso. E a outra é ampliar nossa base parlamentar, escolher bons quadros para eleger. Nós precisamos ampliar nossa bancada para diminuir menos da aliança com outras forças do centro, sem o que a gente não governa. E a outra coisa que eu queria falar é a questão dos meios de comunicação. É muito difícil num país de 207 milhões de pessoas que nós somos hoje, você conseguir chegar nas pessoas sem meios de comunicação. O instrumento novo que nós temos agora é a internet. Tem bons portais na internet, eu estava até falando do Brasil 247, entrem e vejam as notícias ali, que está sempre dando boas informações. Nós precisamos criar esses espaços, que é uma forma de a gente construir novas formas de comunicação, porque o poder das grandes emissoras é muito grande. E são famílias que estão aí há décadas e décadas e décadas controlando o acesso à informação da população. Sobre Ciência Sem Fronteiras. Nós criamos o Ciência Sem Fronteiras, eu na época era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi uma sugestão, a presidenta me chamou, o Obama estava vindo no Brasil, o que é que nós vamos fazer? Qual é a nossa agenda? Quando o Obama veio para o Brasil, estou falando aqui em 2011, os chineses tinham 80 mil doutorandos nos Estados Unidos. 80 mil. Em Harvard, eles tinham 1.600 estudantes. Harvard é a universidade mais antiga da América, 1648. O Brasil tinha 25. Então, nós lançamos um programa de bolsa de estudo para quem nunca pôde estudar no exterior, fazer estágio, eram os pobres, porque 80% do programa são de famílias abaixo de 6 salários mínimos, para quem foi do Ciência Sem Fronteiras. Principalmente nas áreas que nós tínhamos mais dificuldade, são as exatas, física, química, biologia, matemática, ciência da computação. Nosso problema não eram as humanidades. Não é sociologia, política, história, economia, geografia. Isso aí nós temos a nossa história e as nossas parcerias, e tinham bolsas para outros programas. Mas nas áreas das ciências exatas, das ciências básicas e das áreas de saúde, nós tínhamos muita dificuldade. Naquela época, o Brasil tinha bolsistas em 18 países. Com Ciências Sem Fronteiras, nós passamos a ter bolsistas em 54 países. 54. Eu encontrei jovens, incríveis. Eu encontrei um jovem de Goiás aqui que nunca tinha saído da cidade dele. Nunca tinha saído. E teve um concurso lá, ele ganhou um concurso na NASA. Por que tinham mais bolsistas para Estados Unidos, Inglaterra e Canadá? Por causa da língua, idioma. Você não consegue mandar estudante para a Rússia se as pessoas não estudarem russo. Não, mas tem muito poucos cursos, e quando tem curso em inglês, os cursos mais prestigiados nas áreas das exatas são os países que têm mais tecnologia, mais desenvolvimento. Por exemplo, a Inglaterra tem se você pegar desde Darwin na biologia, desde o Newton na física, eles têm, por exemplo, uma produção científica fantástica. Os Estados Unidos, com todos os problemas políticos que nós temos, o imperialismo, o poder econômico, ele é líder inquestionável em termos de produção científica na área das exatas. São as melhores universidades e é a melhor produção científica, é o país que tem mais tecnologia. Então nós temos que ter realismo nessa parte. Agora, nós ampliamos para 54 países e as bolsas eram ofertadas por liberdade. Por que havia predominância nos países de língua inglesa? Porque a língua inglesa se impôs como a segunda língua do planeta.
Mesmo em alguns países, na China, os cursos dos estudantes, de muita pouca gente escrevia mandarim. E em cursos que eram ofertados também em inglês. Na pós-graduação, tinha muito curso em inglês em todos esses países. Então, bolsa para doutorado, tinha muito mais países. Mas para graduação, a maioria dos países é feita na língua pátria. Você não consegue incluir. Nós lançamos primeiro o Inglês Sem Fronteiras, e depois Idiomas Sem Fronteiras. Tinham 7 línguas. Francês, alemão, italiano, japonês, mandarim, chinês, espanhol, várias outras línguas, para poder diversificar essa possibilidade de bolsas. Agora, o resultado é espetacular. Por exemplo, os estudantes que foram para o programa, 25% foram para a pós-graduação nessas áreas. Os que não iam, a média era 3%. É um salto extraordinário em termos de perspectiva de produção científica. E por que as nossas universidades não vão bem nos rankings internacionais? Por deficiência na internacionalização. Se você não internacionalizar, elas não vão melhorar o padrão educacional. E hoje as principais linhas de pesquisa nessa área, porque em matemática, uma fórmula matemática é a mesma em qualquer lugar do mundo. A tabela periódica na química é a mesma, diferente das humanidades. Então ninguém vai fazer um doutorado em matemática, nós achamos que porque ele vai para os Estados Unidos vai voltar ideologicamente diferente. Não, e mesmo a Rússia, porque a Rússia foi, na União Soviética, uma experiência histórica diferente, mas ela fez uma migração para uma sociedade capitalista iguais aos outros países. Não vamos ter ilusão quanto a isso. A nossa grande prioridade era os BRICS. Eu construí um projeto, que eu não sei que estágio que está, se eles vão levar adiante, que era a Universidade dos BRICS. China, Índia, Rússia, África do Sul e Brasil. Então nós pegamos os melhores cursos de mestrado e doutorado de 6 áreas estratégicas: ciência da computação, energia, mudanças climáticas e aquecimento global, poluição, recursos hídricos, desenvolvimento econômico e BRICS, países de desenvolvimento. Para que o aluno fizesse 2 cursos de mestrado e doutorado e teria cotutela e teria diploma, por exemplo, na Índia e no Brasil, ou na Rússia e no Brasil, ou na China e no Brasil, ou na África do Sul e no Brasil, e teria uma parte presencial, outra à distância. Os cursos já foram selecionados e nós estamos tentando ver se a gente consegue manter esse programa. Então, e fizemos muita coisa de integração também a nível da América Latina. Em alguns países, nós fizemos um programa, o Mais Médico, por exemplo, com Cuba, foi uma experiência extraordinária de intercâmbio, e de trazer profissionais, e de mandar profissionais jovens para estudar medicina. Então, nós conseguimos ampliar muito o leque para 54 países. E acho que é um programa que, infelizmente, também já foi totalmente interrompido. Uma coisa que o Danilo falou, e o Yuri também falou, é essa questão da democracia. Eu, quando era jovem, eu só conhecia a democracia pelo livro de texto. Eu não tive experiência democrática na vida. Eu assisti a campanha de 61, muito pequeno, então eu tinha 6 anos de idade, entendi ali que tinha uma vassoura do Jânio, um pintinho do Cavalo de São Paulo e tal. Você não... Eu, quando fui coordenar a campanha do Lula em 89, eu nunca tinha votado para presidente. Nem ele. Nunca tinha visto. Eu quero ser condenado pelo Tribunal de Contas. Faço questão de sair com esse diploma na minha história, dizendo: você foi longe demais para dar bolsa de estudo para pobre. Nós viemos para isso. Falei lá hoje no terceiro. Eu duvido que eles levem adiante até o final. Vamos ver o que vai fazer. É capaz de tudo nesse país. Mas a relação com os ministros é muito boa. Eu fiz uma discussão, falei: isso é um negócio inacreditável. Olha a experiência. Vocês estão falando que o volume de crédito foi muito, é 3% o FIES de todo o crédito público. Tem crédito para empresa, para agricultura, para casa própria, do Estado, crédito público. 3%. E vocês acham que é muito? Para onde que esse país vai com esse atraso educacional que nós temos? Nunca demos oportunidade na universidade. Vocês estão com a cultura da coroa portuguesa ainda. Então está um debate muito interessante. Hoje eu gastei o dia nisso. Então ouvir você e o Antônio foi um bálsamo para os meus ouvidos. E aí o sujeito escreve no Ministério da Fazenda, e é fantástico. O Monsueto, que é o que coordenou o estudo do Ministério da Fazenda agora, é um bom economista, ele teve uma bolsa dos Estados Unidos para o MIT, ficou 4 anos lá, financiado pela CAPES. E ele tinha que ter entregue a bolsa dele, a tese dele, em 2001. Nós temos 2017, ele entregou, ele está inadimplente. E ele escreve um artigo criticando a inadimplência do FIES. Está alta a inadimplência. Está alta porque 26% dos jovens estão desempregados. Porque 60 milhões de brasileiros estão com atraso na prestação por causa da crise de renda e emprego. Não é porque o FIES é generoso, não.
É porque precisa fiéis para poder ter acesso de permanência na universidade. Por isso que está caindo a matrícula. Eles cortaram a bolsa, está caindo a matrícula, menos gente vai estudar. Eles também. Mas tem que passar na prova do Enem, que é o vestibular. Dificílimo. Na verdade, 80% dos alunos da nova USP, inclusive com a sociedade, se não abrir igual era antes, muitos faculdades particulares vão fechar. Vão fechar e muita gente vai abandonar o curso. Já está acontecendo. Então, mas eles vieram para isso. Por isso que eu estava quase escrevendo, eles estão voltando. Entendeu? Porque muita gente está voltando mesmo. O cara está abandonando, desistindo de estudar, porque não tem condições de ficar. É o que está acontecendo. Mas eu vou escrever de novo eles estão chegando e vou citar alguns exemplos. Então você vai passar, Gá. Depois você combina com o Danilo, vocês dois. Eu gosto dessas histórias porque elas ficam concretas. Eu escrevi uma conversa assim, a mulher no aeroporto para mim e depois a casa do empresário. Né? Mas é a elite reclamando que os pobres estavam chegando. Agora eu quero falar, quando que é a sua formatura? Você me convida, que eu sou até capaz de ir lá só para ver você pegar o diploma lá. Se eu puder vir para Brasília, eu vou lá. Quero lá ver. Eu já fui Paranif patrão tantas vezes na minha vida, eu vou lá só para bater palma agora. Vou lá para prestigiar. Mas fiquei muito satisfeito de ver o seu discurso e a coisa. E gostei muito desse negócio do dia de escolha, do dia da troca. Muito boa. Você combina com o Chico aqui. Você combina com o Chico aqui. Combina com o Chico, quem sabe eu vou lá. Vocês podiam fazer um debate lá sobre fiéis, eu e a relatora Ana Reis. Chama nós dois para fazer um debate sobre fiéis lá na faculdade. Tá bom? Se ela não quer ir lá discutir o fiéis, lá, o que está pensando, então, seria bem interessante. Mas de qualquer forma, a gente se põe aí. O Darcy Ribeiro tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: eu sou tão criticado que dizem que eu tentei, mas não consegui alfabetizar, que eu tentei e não consegui botar mais gente na universidade, que eu tentei e não consegui melhorar a educação. Que pena que eu tenho deles. Os que estão me criticando. Ainda bem que eu tentei, é isso que vale. Bom, Isabel, você sabe que eu tinha na minha sala, aqui no Ministério, no Senador, eu sempre levei. Eu tenho um quadrinho assim, são 2 parágrafos, que tem 5 linhas. É a Lei Áurea da abolição da escravatura, escrita em próprio punho pelo Joaquim Nabuco e depois assinada pela princesa Isabel. E diz assim: fica abolida a escravatura em todo o território do Império do Brasil, revogada disposições e contrato. A lei de maior alcance social da história tem 5 linhas e 2 parágrafos. Hoje, se fosse fazer uma lei, eu usava isso quando eu era líder do governo, eu tinha que negociar os projetos de lei, eu botava aqui e falava: olha, vamos deixar bem claro o que nós estamos dizendo aqui. Porque hoje, se você fosse fazer uma lei dessa, assim, fica abolida a escravatura, porém, os proprietários que compraram escravo de tal a tal vão ter direito a uma linha especial do BNDES, do FIES, porém, vão ter incentivo fiscal de tal, porém, e parágrafo 3º, 4º e 5º, tal, e não abolia coisa nenhuma. Então, era bem claro e bem objetivo. E Isabel é um nome fantástico. Tem uma neta que chama Isabel, e eu vou dar esse quadrinho para ela quando ela crescer. Eu vou dar uma cópia para você, Danilo, você está lascado. Você viu hoje aqui agora, é militante. Vou mandar para você botar na tua sala lá na aula. Eu tenho um quadrinho, eu tenho uma cópia lá, vou pegar. Então em São Paulo eu vou ter que digitalizar e te mandar. Aí você passa para ela, você bota no quadrinho e bota lá, Isabel. Você honrar esse. O movimento dele. Não, vai cobrar o Danilo, ele que é o responsável, o militante é ele. Pode cobrar o Chico, deputado eleito para isso mesmo. Você trabalha para ele e depois você pega no pé. Mas eu vou mandar a Lei Áurea, que é uma coisa muito, eu acho muito bonita. Lógico que tem Zumbi, tem outras lideranças e tal, mas é uma lei que chegou, que resolveu uma parte muito atrasada. Né? Eu acho que você tem toda a razão em relação à sua indignação, porque nós não podemos... porque o que a reforma trabalhista faz? Ela destrói a negociação coletiva das categorias e reduz a condição do terceirizado. É isso que faz. Se substitui o que tinha um contrato de trabalho melhor por aquele que não tem aquele contrato de trabalho. Ainda bem que tem uma Isabel para ter um contrato melhor para os terceirizados, porque era muito pior. Mas é isso, ela está correndo por dentro, por isso que gera esse conflito. Não é que ninguém é contra o terceirizado, não. A crítica é o processo de a terceirização e não ao trabalhador terceirizado. E uma coisa muito importante que você falou aqui, até uma vez eu vi um filme que chamava Os Invisíveis. E essa mania que a elite brasileira tem de andar pelo corredor, a pessoa está varrendo, prestando serviço, ela finge que não viu.
e entra no prédio, tem lá um vigilante e finge que não viu e não cumprimenta e não respeita. Você tem que ter na sua categoria, falar o seguinte: o senhor não me viu aqui não, que eu estou trabalhando aqui para melhorar aqui, por favor, bom dia. Tem que levantar a cabeça e vassoura neles. Não pode aceitar não. Por isso você dá um exemplo bom de que tem que ter altivez e não pode aceitar esse tipo de coisa. Agora, criticar a terceirização não é criticar os terceirizados. Tem que respeitar e valorizar a categoria. E como você disse, é uma categoria bastante sofrida que precisa de muita luta. Então, e você pega aqui, ó. Esse aqui mudou a história dos vigilantes. Porque o vigilante era assim: o bicho começou a falar grosso lá no Senado, sentava o cacete lá na Câmara e vai para a tribuna aqui da Câmara Distrital e ganhou uma dignidade para a categoria que precisa. Então, nós precisamos ver o que nós vamos fazer com os terceirizados aí. Isabel neles. Toma uma vassourada quem se meter com a categoria. Muito bem. E essa peregada para fora mesmo. Bom, só mais uma coisa, negócio do ônibus. Eu fiquei muito contente de estar falando com o Chico ali do lado, né? Um dos problemas fundamentais de evasão escolar era o ônibus escolar. Só na minha gestão nós distribuímos 40 mil ônibus. Também fui muito criticado. Nós estávamos distribuindo ônibus para quê? Para que pode precisar andar de ônibus na escola rural, gente? Porque o cara nunca pegou 2 horas de terra comendo pó naqueles carros precários em cima de uma traseira de caminhão para estudar. É ônibus, cheio de cavalo, né? Aí depois disse que não é velho. Eu ia de cavalo porque nem tinha carro. Naquela época não tinha sido. O Ford ainda não tinha criado o primeiro carro. Entregou a rapadura agora. Entregou a rapadura. Mas é que nem cachaça, viu? É que nem cachaça. Mas é que nem cachaça. É que nem cachaça. É porque ele faz toda essa graça ali, né? Faz um sucesso total isso aí. É que nem cachaça. Quanto mais velho é melhor, entendeu? É curtida, é bom de vida. Bom, gente, obrigado a vocês todos aí, fiz os comentários. Foi muito bom, Chico. Daqui a um tempo a gente repete, faz mais um aí. E já fica aqui 2 coisas, hein? Eu mando mais cópias se alguém quiser, eu mando, que é muito bonito. Você pede, a gente digitaliza, manda, e eu tenho a fotografia lá, eu vou combinar como é que eu faço isso pro Danilo para coisa. 2, você puxa ele para trabalhar agora o PT como militante, principalmente na comunicação do partido. Porque no Simples ele devia conversar com ele, porque ele tem toda a pauta da educação, diariamente. Escreve muito bem, publica um monte de coisa aí, fazia as notas, sabe tudo que está acontecendo no MEC, no INEP, na educação, PNE, tudo que foi a conferência popular que nós estamos fazendo, Fórum Nacional de Educação, essa agenda de dentro da educação, ele conhece e sabe como é que tem. Então vocês sugam o sangue bastante, que militante é bom para isso. Para lutar, ele veio para isso. Então, gente, fiquei muito orgulhoso aqui, Danilo está aqui hoje, tenho certeza que estará belos momentos na história do PT aqui do Distrito Federal, e é um companheiro de todas as horas. Olha, porque o que a gente descobre de militante colerite, e que no dia seguinte nunca mais aparece no partido, tem gente até que vira ministro, né? Estando no governo com a maior cara de pau para cortar direitos dos trabalhadores e acha que isso devia ter vergonha de fazer parte de um golpe como esse. Agora vamos dar a resposta aí na urna, Lula neles. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês, obrigado ao companheiro Luiz.